Vamos lá, gente, voltamos. Dar continuidade, sequência nessa aula. Vamos estar agora tratando um pouquinho de João Calvino. Ok? João Calvino, 1509 a 1564. Nasceu na cidade francesa de Nyon, na Carme, em 10 de julho de 1509. Em 1528, com 19 anos de idade, recebeu o grau de mestre em teologia. Influenciado por seu pai, ingressou no estudo da advocacia. Dedicou-se também aos estudos das línguas. Vamos lá, hebraico, grego e latim. Ok? E da literatura. Converteu-se ao protestantismo em 1557. Sobre isso comentou, segundo ele, Deus sujeitou-me o coração à docilidade através de uma conversão repentina. Foi grandemente influenciado pelos sermões de Lutero. Sem encontrar possibilidades de uma reforma religiosa em Paris, mudou-se para Basel, Suíça, local em que escreveu sua obra mais famosa, A Instituição da Religião Cristã. Aponta-se que provavelmente nenhum livro publicado no século XVI tenha produzido efeitos tão abrangentes. De Basel mudou-se para Genebra. Nesse período, devido à sua presença na cidade, a Europa religiosa voltou seus olhos para lá, grande influente, e de fato, Calvino contribuiu e muito para dar à cidade uma feição cosmopolita. O ensino calvinista floresceu na universidade e na academia por ele fundados, em 1559. Então, foi um homem altamente influente, influenciou muito, ok? Inclusive, a mudança do sistema feudal para o sistema capitalista vai se dar muito pelo pensamento calvinista, dentre outras questões que haviam, entre outras questões, o que começa a acontecer, inclusive até questão sociológica observa isso também. Muitos agora que estão deixando de ser católicos, que passam agora a ser protestantes, que passam agora a ter o ensino de Calvino, passam agora a valorizar e ter o entendimento de que as pessoas passam agora a entender que eles podem servir a Deus não apenas indo à igreja católica, que até então era dessa forma, não fazendo uma peregrinação necessariamente, mas em tudo aquilo que fizer, a pessoa tem a condição ou condições de glorificar a Deus, inclusive no seu próprio trabalho. No sistema feudal, onde a produção dos camponeses, né, principalmente, era levada direto para os seus senhores, os seus reis, por conta dos vássalos, dessas questões, começa agora a surgir, dentro dessa massa, dentro dessa sociedade, começa agora a surgir pessoas que começam um negócio pequeno, mas que agora não entendem que não vivem o ócio, não vivem apenas no sentido de gastar o seu dinheiro, aquilo que não tinha muito valor, não era esse termo, mas nos bares da época. Nas tabernas, obrigado, Cristiano. Nas tabernas. Então as tabernas começam a se perder, começam a fechar, diminuir ou reduzir bastante, porque agora eles começam agora a trabalhar mais e não mais gastar o seu dinheiro naquilo que não é
pão. E com isso o dinheiro começa a sobrar um pouquinho. E começam a trabalhar com gosto, com prazer. Por quê? Porque não necessariamente precisava ser um sacerdote para ter uma vida para com Deus. Entende? Porque até então, só os sacerdotes que viviam para Deus. A visão do catolicismo. Só os sacerdotes. Isso na época, lógico. Só os sacerdotes que viviam para Deus. Os monges, os mosteiros e tal. Agora, toda pessoa comum, simples, mas que se converte a Cristo, que é predestinado, e começa a ver essa ênfase, que é predestinado, ele serve a Deus. Ele serve a Deus em quê? Qualquer coisa que ele faça, e faça com maestria, com vontade, com querer. Não importa o que ele fizesse. Então começa a haver um desenvolvimento. Aí com isso o capitalismo ganha um boom. Eu não falo disso não. Mas por conta da influência calvinista. Apesar que a aula não é disso, mas só para a gente poder ter um norte aqui. Muito bem. A literatura impressa em Genebra inundou a Europa mediante o mercado livre, sendo vendida clandestinamente. Os materiais que ele produziu, muitos deles foram de forma clandestina. Os livros e os folhetos observavam um formato especial para que pudessem ser transportados sem que fossem descobertos. Então, por isso, até porque era legal, né? Então tinha que ter essa condição ou condições para poder conseguir. Como seus antecessores, Calvino fazia distinção entre a igreja visível e a igreja invisível. Segundo seu ensinamento, a igreja visível era constituída de todos os que estavam predestinados à salvação. Então, quando ele começa a dar ênfase nessa questão da predestinação, a Igreja Católica agora ela vai perdendo muitos. Ok? Porque não era pelas boas obras que eles praticavam que seriam salvos, mas eram os predestinados. E aí, segundo esse entendimento, quem predestinou? Não foi a igreja não teria esse poder, foi o próprio Senhor. E aí, tira o controle da mão da igreja, até então católica, e passa para Deus. Só Deus tem esse poder de predestinar. Isso é uma confusão da mente. Se o cara se perdeu, porque ele não estava predestinado à salvação. Mais ou menos, não é bem assim. É mais ou menos isso. Mas a história é mais ou menos assim. Vamos lá. Vamos lá. Calvino era de opinião de que o Estado, o Estado não deveria interferir nos assuntos da igreja. Porque até então, a igreja e o Estado era quase a mesma coisa. Inclusive, para assumir o Estado, teria que ter a bênção da igreja católica, Então, Calvino é desse pensamento, que não deveria haver. Ainda que tivesse de fazer tudo aquilo que estivesse ao seu alcance para ajudá-la. Da mesma forma, a igreja também não deveria interferir nas questões do Estado. Percebam, entendo bem. Uma coisa é um ajudar o outro, sem interferir, ok? Sem interferência. Porque o movimento católico da época, o catolicismo influenciava diretamente o Estado e vice-versa. Para alguém assumir o reinado, deveria ter a bênção papal da igreja. Calvino particularmente foi influente na França, Holanda, Escócia. Ele também formou alicerce para o movimento puritano
na Inglaterra e na América do Norte. Lembra da igreja anglicana? Então, puritano nesse sentido. Morreu em 1564 e seu enterro se deu de forma sigilosa. Ninguém sabe onde está o seu túmulo. Indubitavelmente, Calvino foi o responsável pela criação de um dos mais importantes movimentos religiosos e políticos da história mundial. Camarada, ele influenciou e continua influenciando muito. É Miguel Ângelo aí. Não, Miguel Ângelo não é calvinista, não, nesse sentido não. Não, Miguel Ângelo, Miguel Ângelo eu nem sei quem que ele é direito. Calvinista, por exemplo, são os presbiterianos, entendeu? Sou predestinado. Isso aí. O Miguel Ângelo, eu acho que ele está, de certa forma, fazendo carreira solo. Entendeu? É isso que eu posso dizer. Miguel Ângelo, acho que ele está fazendo carreira solo. Muito bem. É isso aí, gente. John Knox. Gente, olha, de forma alguma a gente trabalhou Calvino e Calvinismo. Apenas uma ideia, apenas uma descrição bem básica de Calvino, tá? É muito mais do que isso, ok? Mas é apenas a gente ter mais adiante a gente vai pegando matérias para nos aprofundarmos nos seus pensamentos, na exegese dele, a influência dele no pensamento protestante, tudo isso são matérias que virão, ok? John Knox, 1514 a 1572. Teólogo e líder carismático escocês, nasceu perto de Addington, Lancashire, converteu-se ao calvinismo, e tomou a igreja presbiteriana oficial no país. Ordenado padre, 1540, após conhecer o reformista escocês George Wishart, abandonou a igreja católica e tornou-se protestante. Participou da revolta dos reformadores contra o papismo, que culminou com o assassinato do cardeal David Bacon, 1546, no castelo de St. Andrews. Foi preso pelos franceses e condenado a servir como escravo nas Gales, 1547 a 1548, um ano. Ao ser libertado, voltou à Inglaterra quando Eduardo VI incentivava a reforma. Porém, com a ascensão da fervorosa católica, aí complicou, Mary Tudor ao trono, foi obrigado novamente a fugir para a Europa continental, estabelecendo em Genebra, 1554, governado então por Calvino, se estabelecendo lá. Regressou à Escócia, 1559, e teve atuação fundamental na propagação da reforma, desta vez com forte influência calvinista. Então agora ele começa a trazer a reforma com os pensamentos calvinistas, com o pensamento calvino. Okay? Na verdade, quem começa a reforma é Lutero, não sombra de dúvida. Vimos os pré-reformadores, a reforma começa, boom, a explosão, com Lutero, mas poderíamos dizer, a sistematização, né, a produção de muito material que vai dar uma base maior para o protestantismo, vem com Calvino. Muito bem. Foi o principal autor da Confissão de Fé da Igreja Presbiteriana Escocesa, a Confessio Scotica, reconhecida pelo Parlamento Escocês em 1560, redigiu o Book of Discipline, Livro de Disciplina, em 1561, Constituição Eclesiástica do Presbiterianismo, então eles têm uma Constituição, morando no castelo de St. Andrews, continuou suas pregações até o fim da vida. Os caras são dedicados naquilo que eles se propõem a fazer. Dedicado. No mínimo, né? Foi nesse período que escreveu sua principal obra.
História da Reforma na Escócia. Tem aqui em inglês, quem quiser depois. Não é o nosso forte. Não é o nosso forte. Como eu disse, gente, é apenas um vislumbre, né? De forma alguma é um aprofundamento. Nós estaremos fazendo isso mais adiante. Na verdade, ainda que estejamos fazendo um aprofundamento, não teremos como esgotar. O assunto é muito vasto, muito vasto. Teremos que adquirir livros e livros e livros para a gente poder ter um mínimo de conhecimento, né, dentre esses personagens. De suma importância para a nossa história, para a história da igreja. Por que não dizer para a nossa história? Ok? Dúvidas um de cada vez? Vamos lá? Não? Então vamos lá. Capítulo 5, a Contra-Reforma. Houve a reforma protestante, ele que protestou, ou protestaram, começando com Lutero. Agora há a Contra-Reforma. Contra-Reforma. A reação oficial da Igreja Católica foi lenta. A reação não que não houvesse reação, mas a oficial foi lenta. E a princípio desarticulada. Carlos V, imperador da Alemanha e rei da Espanha em Nápoles, desempenhou um papel relevante nas consequências políticas da Reforma Protestante. Sua tradicional rivalidade com a monarquia francesa impediu a aliança entre os dois reinos mais próximos à Igreja Romana. Então perceba que não é, de forma alguma, não é apenas vamos dizer assim, uma luta ou uma briga, poderíamos dizer assim, religiosa apenas. Isso combinou numa guerra? Sim. E não é apenas uma guerra religiosa. Não é apenas, também é, mas não é apenas uma guerra religiosa, mas também política. Tinha até, acho que foi nos anos 80, né? Tinha ainda ali na Inglaterra, ali na Irlanda, guerra entre tumulto entre católicos e protestantes. Ali, né, entre os irlandeses ali, até na época ali, de 80, ainda tinha muito tumulto essa rivalidade entre eles ali. Na verdade, se a gente for ver, dia 7 foi agora. 7 de setembro. Foi o que mesmo? Beleza? Independência do Brasil. Não é o anterior, não é. Mas a gente vai ver como o Brasil começa, como surge. Nós vamos ver as primeiras pessoas que chegam. Será que de fato foram os católicos que chegaram? Né? De fato. Nós vamos ver que a briga, vamos dizer assim, religiosa, por que não dizer também política, ela não cessa aqui em 1500, 1600. Não, de forma alguma. Quando muitos vêm para o Brasil, inclusive protestantes, inclusive calvinistas, eles não são bem aceitos no Brasil. Há uma divergência ali e tal, eles têm que voltar, não conseguem produzir um culto, um culto protestante. A questão é muito maior. Porque, infelizmente, a maioria de nós, de nossas congregações, né, a gente não de fato estuda a nossa história, a história da igreja. A gente não estuda nem a própria história da nossa igreja, congregação. Então, se aprofundar nessas questões, entender que não é de forma alguma apenas uma briga religiosa, mas que nesse momento religião e Estado estão intrínsecos, estão muito envolvidos, porque os governantes europeus sabiam
sabiam que a Igreja Católica tinha um poder muito grande de influenciar. Só para a gente ter uma ideia, só para vocês terem uma ideia, antes do protestantismo, a pessoa que fosse excomungada da igreja, hoje nós chamamos de excluída, né? Fosse excomungada, ela, além de perder a salvação, que a igreja detinha, ela perdia os seus bens, perdia tudo. Era tão forte essa influência que os próprios familiares se distanciavam dela. Por exemplo, estou citando Cristiano Direto, vou citar, eu esqueci o nome do senhor. Josias. Imagine, Josias, se fosse excomungado, a família abandonada, perdia todos os seus bens, ficava na sarjeta. Logo, Josias queria ser excomungado? De forma alguma, católico ali. Mesmo que não fosse tão católico assim, mas católico. E isso até mesmo para os reis, antes do protestantismo. Até mesmo para os reis. Se ele perdesse a bênção, a submissão à igreja, ele perdia a influência sobre o povo. Os seus governados não mais o entenderiam como o seu governante. Olha só. Porque eles tinham aquela ideia, tipo assim, eu fui ordenado rei com a bênção de Deus. A bênção de Deus. E Deus abençoa através de quem? Da igreja. Então, até como é? Ó, amarradinho. Amarradinho. Tudo amarradinho. E aí vem agora alguns reis incorporam, assumem o protestantismo. Guerra, meu. Guerra, ninguém quer perder. Guerra. Só que a igreja, ela não, apesar de demorar a se organizar, ela não vai deixar isso tão fácil assim. Sua tradicional rivalidade com a monarquia francesa, já havia isso, impediu a aliança entre os dois reinos mais próximos à Igreja Romana. Apesar das pressões exercidas pelos príncipes da Igreja e das enormes dificuldades que cercaram a realização do Concílio de Trento, como reflete a cronologia de suas etapas, e tem as datas aqui, a firmeza dos teólogos e dos papas conseguiu, ainda que tardiamente, teólogos aqui católicos, né? Ainda que tardiamente, o resultado esperado: deter a propagação da reforma protestante e instaurar de forma orgânica e oficial uma reforma católica. Então, esse pessoal aqui começa agora a trabalhar na preparação de documento, direitinho, e propagar esses documentos, ok? A primeira fase do concílio, convocado pelo Papa Paulo III, reuniu grupos de teólogos, nomeou cardeais dignos, impulsionou as novas ordens religiosas dos teatinos, fundada em 1524 por Jean Pietro Carafa, futuro Paulo IV, e São Caetano de Triana, das Ursulinas e da Campanha de Jesus, criada em 1534 por Santo Inácio de Loyola. Quem são esses aqui? Jesuítas. Os jesuítas. Os jesuítas são famosos, inclusive, aqui no Brasil. Companhia de Jesus. Entende? O que eles pregavam? A contra-reforma. Se voltem ao catolicismo. Se voltem, não é isso, mas só para a gente ter uma ideia. Se voltem à igreja mãe. E é tão interessante que até, de certa forma, até hoje, se nós analisarmos direitinho, segundo o reverendo Augusto Nicodemos, os evangélicos de alma católica. Segundo o reverendo Augusto Nicodemos. Se nós analisarmos direitinho, estão percebendo que a igreja evangélica, de certa forma, está
Não está protestando mais como protestava? Pronto. Não. Vou falar de uma forma assim. Está mais parecido? Em paralelo, né? Será que, de certa forma, a igreja evangélica não está voltando? De certa forma? Hipoteticamente. Hipoteticamente. Não voltando necessariamente lá, mas, no mínimo, porque aquilo que a igreja protestante, né, protestava, hoje não está protestando mais, gente. Por exemplo, uma das coisas que se deu, além das indulgências, as indulgências, por exemplo, gente, hoje, o que mais a gente entrega, a gente faz é cobrar indulgência. Com outro nome, lógico. Com outro nome. O que mais a gente faz é cobrar indulgência. Com outro nome. Por exemplo, o Papa da época queria construir a Basílica de São Pedro, construir a igreja, a congregação. Gente, eu não vou falar nome, até porque talvez seja até de outro país, né? Vou falar assim, hipoteticamente. Mas tem algumas igrejas evangélicas, né? Que eu não sei o nome, né? Vamos dizer assim, que massacram o seu povo para poder construir uma congregação com tanto isso, tanto aquilo, que pagam não sei quanto de ar-condicionado, nada contra ar-condicionado, olha que beleza, nada contra, mas que massacram o povo. Poxa, eu soube de um caso, que eu também não sei o nome da pessoa, que nova convertida, sabe? Novo convertido, quando se converte de fato, faz o que ele puder fazer, o que não puder, ele vai fazer por amor, porque ele se converteu. Diferente de outros casos, né? Então, alguns líderes querendo construir templos hipermodernos, né? Porque, sejamos sinceros, é bom estar nesses lugares. Geladinho, tudo bonito. Pois bem. E aí, campanha do cimento. Nada contra, né? Nada contra. Vamos lá, compra cimento. Campanha do tijolo. Campanha de não sei o quê. Fora os dízimos e oferta. Meu irmão, um novo convertido que não tem um equilíbrio, que ganha salário mínimo, que às vezes não ganha nem salário mínimo, tem gente que não tem nem mínimo, eu não sei nem como é que sobrevive, só a misericórdia de Deus mesmo. Meu irmão, carnezinho. Gente, por favor, não sou contra arrecadação de fundos, de forma, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é que, nesse sentido, estamos parecidos com o povo lá que cobrava indulgência para quê? Para a construção da Basílica de São Pedro. E massacrava o povo. Então, o problema não é a construção, ao contrário, que venhamos construir. Desde que não venhamos desconstruir a obra principal que Jesus morreu na cruz para salvar. Desculpa, eu já fugi até um pouquinho. Vamos voltar para cá. Desculpa aí. É que às vezes a gente, né? Vamos lá. Tá. Júlio III, que subiu ao trono de São Pedro em 1550, continuou com prudência o trabalho de seu antecessor e conseguiu retomar, em 1551, concílio interrompido. Paulo IV, sucessor de Júlio III, foi um asceta que logrou banir da corte pontífice o espírito mundano. Obrigou os bispos a renunciar às suas múltiplas prebendas e a regressar às suas dioceses. Começou a organizar a casa. Ok? Não obstante, sua personalidade inflexível levou a uma total intransigência com os mesmos príncipes que poderiam ajudá-lo na pacificação da cristandade e na implantação das reformas. Então, ele muito duro nesse sentido. Em compensação, o seu sucessor, Pio IV, foi moderado e conciliador e conseguiu implantar a paz entre as potências cristãs e concluir o Concílio de Trento. Depois deu uma olhadinha lá no Concílio de Trento, é interessante. Que se ocupou dos grandes problemas do movimento, doutrinários e disciplinares.
Então perceba que obras começam com um, param, seguem com outro. Em relação à doutrina, cumpria dar respostas às assertivas dos protestantes, ok? E esclareceu o conceito católico de igreja. Como que a igreja entende? Qual é a forma que ela entende? O conclave afirmou o valor das Sagradas Escrituras. O conclave é a reunião dos vereadores, né? Oi? Os cardeais, né? Isso. Desculpa, os vereadores, perdão. Os cardeais, o Papa, né? Afirmou o valor das Escrituras, a importância da tradição eclesiástica, ok? Então, eles vêm, formam um conclave, formam uma reunião, um concílio, né? E afirmam isso direitinho, com documentos, tudo direitinho, organizados, ok? Organizados. E aí vai lá o valor das Sagradas Escrituras, valor, a importância da tradição eclesiástica, a tradição, como fonte da fé, a liberdade do homem, não destruída pelo pecado original. Então o homem tem liberdade. O homem tem liberdade. Calvino já tem um outro discurso. O homem já nasce no pecado e é mais complexo, né? Mas aqui vamos dizer, não destruído pelo pecado original, o homem ainda tem a condição ou condições. A justificação pela fé e pelas boas obras, de novo. Então, fé e obras. Fé e obras. E a revalorização dos sacramentos. Em especial, os do sacerdócio ministerial, da Eucaristia e da confissão. Tem que se confessar. Tem que se confessar. Dúvida aqui? Tem aqui? Tranquilo? Ok? Muito bem. Eu olho para a Carol pensando que Carol é aluna também. Mas né? Deixa de ser, né? Eterna aluna, né? Vamos lá. Carol é fera. Os direitos disciplinares ocuparam-se da colação de cargos eclesiásticos, de residência dos bispos nas dioceses, dos concílios provinciais e da formação dos seminários. Entre 1566 e 1590, Pio V, Gregório XIII e Sixto V puseram em prática a reforma elaborada pelo concílio, não somente com medidas disciplinares, mas também e principalmente mediante a renovação do ensino.